E essa caixa, ela tem um NFT. Então olha que interessante. Isso aqui é um NFT que o YouTube mandou. Cara, a gente é o número 53 do mundo. Isso aqui é uma coisa global. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que vocês estavam falando a respeito de utilizar NFTs para diversos propósitos é uma coisa bem bacana, porque você cria um lastro a uma coisa que, teoricamente, qualquer pessoa pode lançar no mercado, né? E aí, cada vez mais, a gente está vendo essas empresas que estão lançando as suas NFTs, até, NBA e, e flodando o mercado com isso. Só que elas não têm um propósito, você não consegue fazer nada com aquilo. Existem NFTs, você consegue, como, ganhar acesso a alguma coisa, como te desbloquear benefícios então, isso acaba tendo esse valor intrínseco, né? Mas, sei lá, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês veem em relação a cada vez mais pessoas tendo acesso a produzir NFT que seja nesse mercado descentralizado, assim, será que vai fazer com que ele eventualmente chegue numa bolha, porque todo mundo está olhando para isso, mas com certeza, eventualmente chegaremos a uma bolha. Já teve vários NFTs que aumentaram horrores e depois valia nada, não teve? Eu vou dar um exemplo aqui da coleção que o Thiago citou, uma delas, né, dos Bored Apes. Eu fui entrar agora no OpenSea, que é um marketplace, né? Isso, é um marketplace de negociação de NFTs. Inclusive, eu fui entrar na minha conta do OpenSea, várias pessoas mandaram NFTs pra mim, das coleções delas. Porque talvez, o Bruno Perini tem essa coleção aqui, né? O pessoal quer copiar a minha carteira. Eu ganhei um monte, tá? Eu não tô comprando nenhum. Tá? Eu ganhei um monte das pessoas. Mas legal. Mas em todo caso, um Bored Ape, eu fui olhar agora o preço, e é o floor price, ou seja, é o preço de piso, é o preço mais baixo. Tá em 74,69 Ethers, que é a moeda da rede Ethereum, que tá valendo mais ou menos uns R$18.300. Ou seja, uma foto de um desenho de um macaco está custando R$1.357.000. E ela não faz nada. Não, ela te dá acesso a um clube muito exclusivo onde cada dono de NFT, são 10 mil, você tem o cara que é de Hollywood, da NBA, da NFL. Eles fazem festas legais. Muito descolados. Só que a festa é, lá em Nova York, alguns cantos específicos. Pô, mas se o cara não quer dizer que todo mundo vai. Mas se o cara comprou por 1.300.000, pode ser que ele vá. Não, NFT é muito provável, mais status, entendeu? Essas coleções. Só que pensando até em oferta e demanda, Breno, se qualquer um pode produzir uma coleção de NFTs e virtualmente elas serão produzidas em quantidades infinitas, ou seja, a oferta cresce muito e ela tende a crescer numa velocidade mais rápida do que a demanda. O que acontece com o preço? Cai. Ele cai. Então, boa parte das coleções chegarão a zero ou terão preços muito baixos. Assim como boa parte dos quadros produzidos no mundo tem preços baixos. Só que você sempre tem uma Mona Lisa. Então a gente vai ter coleções aqui que serão a Mona Lisa, os CryptoPunks, os Bored Apes, né? Teremos coleções assim. Tem até um perfil no Twitter que eu sigo, que é de um cara que comprou o CryptoPunk pelo valor mais alto até então. Não sei se agora já negociaram outro. Posso então? Eu quero mostrar um negócio pra vocês. Pode. Ai, meu Deus. Tu vai pegar lá o negócio, né? Vou concluir o raciocínio, então. Mas é o seguinte, tem um perfil no Twitter que eu sigo, que é de um cara que comprou um CryptoPunk por um valor absurdo. Sabe qual é o nome que ele usa no Twitter? Vincenzo Perugia. É o cara que roubou a Mona Lisa do Louvre, quando a Mona Lisa não era a Mona Lisa que nós temos hoje, aquela obra caríssima. Tem que explicar. Era uma obra... Total. Era um italiano. A Mona Lisa é uma obra pintada Tem por que Da explicar Vinci. ela foi dada para um rei francês de presente, foi parar na França, estava no Louvre. Aí esse Vincenzo Perugia, ele falou, essa obra é italiana, tem que voltar para Itália. Ele foi lá e roubou a Mona Lisa. Só que ele foi pego. Ele devolveu a Mona Lisa, foi pra Itália, foi processado, pegou uns 7 meses de prisão, se eu não me engano, e virou um herói nacional. Só que o fato dele ter roubado... O fato dele ter roubado a Mona Lisa fez com que a Mona Lisa ficasse muito mais famosa. Porque todo mundo falou, que diabo é isso aí que esse homem tá roubando? Aí Então, ficou mais famosa e valiosa. Pois é. Tem coleções que vão ficar famosas por alguns motivos. Agora, a maioria vai tender a zero, cara. Vai tender a zero. Pensando assim, às vezes até, por exemplo, todo mundo sabe dos Bored Apes, então, que estão sendo negociados a esse preço, sabe? Às vezes o fato deles serem os NFTs que estão sendo negociados tão caro faz eles se popularizarem e que justifica o seu próprio preço. Então, tipo, qual foi o primeiro NFT que foi negociado acima de 1 milhão? Será que ele vai cair, sabe? Porque não, só teve um primeiro que foi negociado acima disso. Se eu não me engano, foram os CryptoPunks, que é uma coleção muito antiga, que tem valor porque é antigo. Antigo entre aspas, né? É antigo pra esse mundo de NFT. O Thiago tá destruindo parte do cenário ali atrás, que ele quer mostrar uma coisa interessante aqui, gente. Tá? Então já vai voltar aqui conosco. A Malu tá ajudando ele É porque ele vai fazer um suspense. Ele vai fazer uma Tá pronto aí, apresentação. Thiago?
Por favor, mostre aí pras pessoas o que você Sempre recebeu. Tem que ter uma mãozinha feminina pra ajeitar o desajeito dos homens. Dá pra ver direito aqui? Dá pra ver, né? Estamos no Olha que lugar da interessante. Luciana agora. A gente aqui ganhou um presente. Deixa a Luciana ver também. Ó, Luciana, Ok. vê aí. Você tá vendo, Luciana? Olha que legal. A gente ganhou um presente aqui do YouTube. Olha que legal, né? Assim, isso é pra mostrar o quanto todo mundo tá olhando pro NFT. E, de fato, é uma realidade. Então, alguns canais do YouTube ganharam isso aqui de presente. Olha que legal. É uma caixona, né? E essa caixa, ela tem um NFT. Então, olha que interessante. Isso aqui é um NFT que o YouTube mandou. Cara, a gente é o número 53 do mundo. Isso aqui é uma coisa global. Caceta. Né? Então, assim, isso aqui é uma ultra escasso. bosta. Pra quem não tá vendo, é uma bosta a imagem. Só pra deixar... Não fala assim. Não fala assim. E acabamos de cair no YouTube por conta do comentário da Não fala assim, Mas a gente a tá no gente é o YouTube. número 53. Eles são os números É. 53. Arrasaram. Isso é E foda. olha que legal. Então, assim, pô, isso aqui é basicamente, puxa, o nosso arquivo, né, da NFT. Não, eu achei Só legal. que isso aqui é registrado depois, né, na nossa carteira. E aí, olha que interessante. você tem uma que subir carta, isso entendeu? na rede, é? Já tá na rede. Já tá na Mas rede. aí como é que Isso você aí- puxa pra isso- você? É como se eles tivessem Tem uma imprimido carta e te aqui, dado entendeu? físico, mas já tá na Isso rede. é a representação física do Entendi, NFT. entendi. Mas deve estar numa Você carteira. tem o código, entendi. Exatamente. Então, muito interessante. Então, isso daqui é uma obra pô, profissional, foi criada pra gente, entendeu? De presente, pô, YouTube global. Então, isso daqui é só pra mostrar um pouco, e isso aqui fica no nosso cenário agora, o quanto realmente todo mundo tá olhando pra isso. Então, se você não sabe como colocar isso na sua carteira, por exemplo, cara, você já tá atrasado. Entendeu? Já tá, porque é uma coisa que não é só porque é algo novo, é porque isso daqui vai fazer parte do seu dia a dia de um jeito que a gente não tem certeza ainda como, mas ele vai fazer parte. Então você saber sobre isso, ouvir esse tipo de podcast, vai te dar vantagem competitiva. Eu só quis mostrar isso daqui que, pô, achei um presente super legal e para mostrar o engajamento da galera, né? Assim. Vou fazer um comentário aqui sobre a direção para qual eu vejo o futuro rumar com essa parte cripto. Vamos supor que hoje eu Vamos deixar do lado da simplesmente Luciana. pensasse, né? Não quero mais Pessoal, arcar com os custos, por exemplo, de impostos e de viver em sociedade da maneira que a gente vive hoje. Eu poderia pegar todo o meu dinheiro, trocar por criptomoedas, poderia sair das redes sociais e criar um perfil que ninguém ia saber que é meu, utilizando um avatar. Até numa rede social descentralizada, onde teria lá um Bored Ape na capa e eu tweetando ou gravando e falando coisas sem aparecer como uma pessoa. Mas ele é investindo em leonino. cripto. Isso é impossível para mim. Ele é leonino, ele Não consigo nunca ficar faria longe das isso. câmeras. Mas Toma, eu Lô. poderia viver de uma maneira anônima, me relacionando apenas pela internet e consumindo sem utilizar uma moeda estatal, apenas com criptomoedas. Dá pra gente fazer isso. Hoje não é tão fácil viver em Bitcoin, a não ser que você vive em El Salvador. Porque lá Moeda a oficial. economia agora já está funcionando em Bitcoin, porque é uma das moedas oficiais do país. Mas eu digo até que eu não sou um entusiasta de Bitcoin. É que eu sou muito pessimista com a trajetória das moedas fiduciárias. Até eu estava procurando aqui, enquanto o Thiago estava acabando de falar, veio na minha cabeça uma ideia de um cara chamado Ray Kurzweil. O Ray Kurzweil ele fala sobre o futuro. Eu estou lendo um livro dele, que foi o Monkey, do perfil Monkey Stocks, que me emprestou, chamado A Era das Máquinas Espirituais. O cara fala que o próximo estágio da evolução não é biológica. Vai ser um estágio movido a silício, digamos assim, né? Então a gente vai ter máquinas cada vez mais inteligentes e eventualmente essas máquinas, inclusive, conseguirão ficar conscientes, segundo as previsões do Kurzweil. Mas tem um ponto que ele fala sobre tecnologia. Como toda tecnologia nasce, parece que vai durar para sempre e não dura. Ele fala que existem 7 estágios. O primeiro deles é o estágio do camarada que é um precursor. É o cara que pensa na tecnologia muito antes dela poder existir. Como já citamos o Da Vinci aqui, a Mona Lisa, o Da Vinci tinha protótipos de helicópteros, pô. Só que, cara, aquilo era século XV, né? 15, 16, se eu não me engano. Como é que ele ia fazer um helicóptero naquela época? Não tinha como. Ele foi o precursor da ideia. Aí depois você tem um cara que é um inventor, que é o cara que cria de fato aquilo. Só que o cara que é um inventor, raramente ele é um bom distribuidor, um cara que vai popularizar a ideia. Então depois você tem o cara, por exemplo, que criou o carro, o inventor, mas você tem o desenvolvedor, que é o Henry Ford, que é o cara que tornou o carro popular e acessível para as massas através da linha de montagem. Aí depois disso, a tecnologia chega num estágio de maturidade, onde parece que ela vai existir para sempre. Vocês conseguem imaginar um futuro sem carros? É meio difícil, né? Você pensa no futuro, você pensa em carro ou em carro voador, como os Jetsons pensavam lá atrás, mas continua existindo carro. Eu acho que Depende se conseguirem embolar o teletransporte, né? Pode ser que pode fique ser. obsoleto. Pode ser que essa seja a tecnologia que vai disruptar o carro. Mas pensando em moeda, a gente lida com a moeda estatal há tanto tempo que a gente pensa que ela sempre vai existir. Estamos no estágio da maturidade. Só que aí você começa a ter novos pretendentes para ameaçar essa tecnologia. E os primeiros, eles falham.
A gente teve várias tentativas de moeda digital no passado que falharam por um motivo. Elas dependiam de uma empresa. Aí o governo americano batia na porta da empresa e fala, para de fazer esse negócio aí, tá doido? Né? Ou o governo de outros países. O Bitcoin, ele não tem ninguém por trás. O criador dele, ninguém sabe quem é um pseudônimo, não sabe se tá vivo, se tá morto. Se souberem quem é, não faz a mínima diferença. Não tem como um governo enviar uma carta para o criador do Bitcoin falando, para o Bitcoin agora, igual fizeram com o Facebook. Então, por conta disso, ele vai conseguir disruptar a moeda, na minha opinião. E aí nós chegamos, né, na moeda virando um artigo de colecionador, uma antiguidade, até chegar à obsolescência, que é o que eu compro hoje, as moedas romanas. Eu não compro aquilo que alguém vai trocar a moeda romana, negociar. Compro como um artigo de colecionador. Então, eu vejo que a gente tem uma grande chance de, daqui a uns 20 anos, a moeda estatal até pode existir, mas você vai usar se quiser, porque vai dar para trocar usando tantas outras moedas descentralizadas. Que ela vai ficar como última opção, né? Vai ser uma opção, mas talvez seja aquela menos usada, porque uma das poucas coisas que não barateia com a competição é a moeda. Quanto mais competição, os produtos ficam mais baratos, né? Só que você não quer uma moeda mais barata, você quer uma moeda que tenha o seu poder de compra mantido. Então, eu vejo as pessoas caminhando para isso.